Vamos dar continuidade à aula de nutrição mineral. Agora, na aula de hoje, vamos falar sobre a função dos micronutrientes, né? Então, sem demora, vamos! Bom, na aula passada a gente falou um pouco sobre os macronutrientes. Então, hoje a gente vai dar continuidade começando com os micronutrientes. Então, os micronutrientes eles são importantes para a planta em concentrações menores que 0,01% do peso seco, né? Então, dentre os micronutrientes, vamos falar alguns deles agora, a começar pelo cloro, né? Seguindo o mesmo procedimento da aula passada, a gente vai falar nutriente por nutriente, falando da importância do nutriente, qual o papel na planta e como ele pode promover síndromes de deficiência vegetal, né? Então, o cloro, né? O cloro está envolvido, então, no processo osmótico, né? Então, um elemento que está ligado com a osmose, exatamente como o potássio nós vimos na aula passada, né? Então, o potássio no vídeo passado. O potássio ele é um cátion, então, o cloro, agora diferente do potássio, ele é um ânion, então, ligado com o processo osmótico. Logicamente, ligado ao balanço iônico, né? E ativação de enzimas para a fotossíntese, especialmente ligados à fotólise da água, ou seja, tudo está atrelado ao processo de ligados à água, né? Então, logicamente, se há um problema de deslocamento ligado ao balanço osmótico, osmorregulação da planta e problemas exatamente na quebra da molécula de água, vai haver murcha, né? Problemas de murcha da planta, e sem água, sem esse balanço osmótico regulado na planta, células vão ficar não vão ter células sem hidratação, consequentemente essas células sem água, eles tendem a morrer. Então, células mortas, manchas necróticas. Então, vamos ter murcha de folhas e manchas necróticas ou cloróticas, porque tem algum problema também ligado a processos fotossintéticos. Então, manchas cloróticas e necróticas nas folhas, em geral murchas com deficiência de cloro. Logicamente, quando a gente pensa em cloro nas nossas casas, dificilmente nossas plantas, nossa casa tem deficiência de cloro, porque nós muitas vezes usamos a água que vem da encanação, né, para aguar os vasos de plantas, e essa água geralmente é clorada. Então, por ser clorada, dificilmente vamos ter deficiência de cloro presente nas nossas casas. No entanto, no campo, onde eles utilizam água geralmente dos lençóis freáticos, né, ou dos mananciais, onde tem uma baixa quantidade de cloro em alguns casos, né, pode haver sim sintomatologia em campo de deficiência de cloro, né? Então nós temos então manchas cloróticas, né, e necróticas, folhas murchas, raízes atrofiam e engrossam o ápice com uma tentativa de obter mais água, será? Não. Então esse é um problema provocado então pelo cloro. Então raízes atrofiadas e engrossamento de ápices. Vamos ver aqui se temos alguma ilustração. Plantas com deficiência de cloro. Senhor Google, né? Vamos ver aqui essas plantas com deficiência de cloro. Então nós vamos aí, lembrando aqui da sintomatologia, manchas necróticas, cloróticas, folhas murchas, né? Vejamos aí, ó, folhas murchas, totalmente fragilizadas, manchas necróticas, já vejamos cá, só para a gente visualizar essa ilustração, né? Então, folha murcha, necrótica, clorótica, manchas necróticas, então a folha é bem deficiente aqui na falta do cloro, como nós observamos aqui, né? Então, uma sintomatologia bem evidente, aqui já é boro, já é outro elemento, depois a gente volta a ver essa questão aqui, né? Então, o cloro gera essa mancha. Claro que as outras estão repetindo as fotos dos outros locais, por isso que é bom a gente sempre pegar a ilustração que está com mais clareza no Google, né? Então o cloro tem acomete dessa forma, né? Vamos para o próximo elemento, cobre, né? Importante no metabolismo secundário da planta. Então, o que é metabolismo secundário, né? Então vamos hoje discutir agora o que é desse danado metabolismo secundário, né? Para a gente poder entender, outros são funções importantes regulatórias da planta. Então a planta, para a gente poder entender, ela tem dois tipos de metabolismo. Então o metabolismo dito primário, né, que está ligado a praticamente às funções vitais da planta. E o metabolismo secundário, que pelo próprio nome diz, ele é secundário, é o metabolismo que vai ser ativado em uma necessidade da planta. Por exemplo, uma situação de defesa. A planta está recebendo, está sendo predada. Então, ele vai produzir substâncias naquele momento para promover a defesa. Então,
esse metabolismo ele não é ativado a qualquer momento, toda hora. Então, esse metabolismo vai ser ativado em situações, circunstâncias específicas para que a planta possa superar determinadas situações, né? Então, o metabolismo secundário se dá dessa forma. Em linhas gerais também, você precisa entender, o metabolismo primário está ligado a processos básicos de sobrevivência, como fotossíntese, respiração, etc. e tal, e o metabolismo secundário está ligado a processos de desvio metabólico desses processos básicos. Classicamente, podemos entender que nós temos 3 vias, né? O processo, vamos entender aqui o processo básico, para a gente poder entender aqui, para a gente começar a criar essas questões de metabolismo. O processo básico vai estar ligado aqui, desculpa, né? Então, no processo, o gás carbônico se liga à água, no processo fotossintético. Esse processo fotossintético produz carboidrato, lógico, a gente entende. Em geral, esse carboidrato, fosfenolpiruvato, será um dos principais, ele vai, geralmente uma triose, né? Então, vai advir essa primeira processo, e não é uma glicose, ou seja, a fotossíntese não produz uma glicose, ele produz uma triose. Então, essa triose, ele vai entrar em algumas vias metabólicas de produção técnica. No metabolismo primário, o carboidrato ele vai diretamente atuar, então o carboidrato entra então na formação da glicose, e essa glicose ela inicia então os processos relacionados à glicólise, entra, portanto, no processo de glicólise, forma o piruvato, esse piruvato entra no ciclo de Krebs, né, para formar energia, né? Então, em linhas gerais, esse é o metabolismo básico, ou seja, aqui, nesse primeiro caso, o processo fotossíntese, e esse segundo caso, o processo relacionado à respiração. Então, são 2 processos que estão ligados ao metabolismo primário da planta, básico, né? Básico. Os desvios metabólicos que vão acontecer nesse metabolismo primário vão dar origem a metabólitos, né? Lógico que esse processo não se dá apenas com carboidrato, gás carbônico e água, mas existem várias estruturas intermediárias que são utilizadas no processo, por exemplo, glicólise, várias reações acontecem de forma intermediária, o ciclo de Krebs, várias reações acontecem no ciclo de Krebs, participando de diversas estruturas ali dentro, né? Então, desvios metabólicos que podem acontecer nestes casos vão formar vias biosintéticas de metabólitos que não são primários, que são secundários, né? As principais classes de metabólitos secundários das plantas, nós temos então os terpenoides, os alcaloides e os compostos fenólicos, né? São os principais mecanismos dessa natureza. Então, são os principais mecanismos ligados à via do metabolismo secundário. Então, do fosfenolpiruvato, ou seja, dessa primeira formação do carboidrato aqui no processo fotossintético, inicia-se uma via de formação de compostos fenólicos chamados, eu vou até colocar aqui, então, do carboidrato, nós vamos chamar, primeira via biosintética, chamada de via Shikimoto, tá aqui, Shikimoto. Essa via Shikimoto vai formar, então, compostos fenólicos, principalmente dos grupos dos flavonoides, né? São grupos importantes. Esses compostos fenólicos são compostos aromáticos, né? Outros compostos que são produzidos nessa natureza seriam, então, lignina, que é um composto aromático também, né? São elementos que podem estar ligados, são compostos fenólicos importantes. Antocianina, flavonoides, ligninas, taninos, que são produzidos através da via Shikimoto, né? Esses são deslocamentos importantes dentro do primeiro processo, ou seja, advindo, portanto, aqui, vou até colocar aqui, advindo do fosfenolpiruvato, ou da formação, da produção do carboidrato, né? Da produção do carboidrato, nós vemos essa via Shikimoto, ela vem exatamente em função dessa produção de carboidrato. É uma via biosintética de formação de compostos fenólicos, né? Outra via importante, ele já vai se basear exatamente a partir do piruvato, ou seja, a partir da glicólise. Ou seja,
A primeira via biosintética ele vem exatamente a partir do carboidrato. No entanto, a segunda via ele vem via glicólise piruvato, ou seja, essa via biosintética é chamada de via do acetato mevalonato, né? Tá aqui, via do acetato mevalonato. Mevalonato. E essa via vai produzir os terpenoides, né? Principalmente os terpenoides, são os principais casos aqui. Então, os terpenoides vão produzir essas vias. Os terpenoides são substâncias amargas, relacionadas à defesa, são fundamentais. Todas as substâncias metabólicas secundárias, para a planta, têm função primordial de defesa, de atração de polinizadores, dão um sabor um pouco adstringente, um pouco amargo para as plantas. No caso, os compostos fenólicos dão aroma diferenciado, que também afugentam predadores, alguns insetos, e também atraem polinizadores. Então, são importâncias fundamentais desses metabólicos secundários. Observe que não são funções primárias, mas auxiliam a função primária da planta, né? E outra via já se baseia em desvios metabólicos do ciclo de Krebs, é a via do acetato malonato, né? Então, outra via importante aqui, a via acetato malonato. Então, observe, nós temos o mevalonato, via acetato mevalonato, e a via acetato malonato, né? Essa via vai produzir, então, portanto, né, tanto compostos fenólicos como alcaloides. Então, tanto, vou botar aqui alcaloides, né, que seria outro tipo de compostos, compostos de metabolismo secundário, e compostos fenólicos, né? Compostos fenólicos. Então, essas três vias, a via shikmato, acetato mevalonato e acetato malonato, eles são desvios metabólicos do processo primário, ou seja, nós temos o processo fotossintético e o processo respiratório, né? Então, após a fotossíntese, a via shikmato entra em cena, desviando a triose, exatamente, numa via chamada de via shikmato para a produção de compostos fenólicos. Desses compostos fenólicos principais nós temos então os flavonoides, os taninos, as antocianinas e a lignina, por exemplo, né? A gente vai relembrar um pouco essa questão da lignina, porque vai ter alguns micronutrientes que vão ter comprometimento exatamente na formação da lignina e na formação de compostos fenólicos que vão estar advindos desse processo, né? Já os terpenoides, né, são compostos que vão ser oriundos desviados do processo glicolítico e da formação do piruvato, né, do piruvato lá, né, geralmente, principalmente lá no acetil-CoA, né, o piruvato, depois do piruvato para entrar na membrana, na célula, já falou na aula passada, se converte em acetil-CoA. Então, esse acetil-CoA, esse desvio metabólico a partir do acetil-CoA vai formar a via acetato, por isso que acetato vem do acetil, né, mevalonato, formando então os terpenoides. Eita, botei aqui vai, né? Vocês corrijam depois, é via, certo? Depois, não tem como é que tá no pente, não tem como eu alterar isso aqui. Enquanto que outros desvios metabólicos que ocorrem a nível de ciclo de Krebs, ou seja, já dentro do ciclo do ácido cítrico, né, vários elementos, eles vão produzir alcaloides e alguns outros compostos fenólicos. Geralmente, os compostos aromáticos, né, que podem ser do tipo os fenólicos aromáticos ou alifáticos, né? Então, os compostos alifáticos que não têm o anel benzênico, né, na sua constituição, geralmente esses que não têm anel benzênico, eles são oriundos do ciclo de Krebs da via acetato malonato. Mas, enfim, então por que eu estou falando isso tudo? Para a gente entender que quando a gente está falando aqui do efeito do cobre, importante metabolismo secundário, né, ele vai estar diretamente ligado a processos relacionados, a essas vias metabólicas, principalmente vias ligadas à produção de compostos fenólicos, né? A produção de compostos fenólicos. Então, essa componente é fundamental para que o metabolismo secundário ele tenha sucesso na planta. Então, além do mais, o cobre ele também é importante no metabolismo do nitrogênio. Então, nós já vimos na aula passada que o nitrogênio ele pode ser impelido pelo potássio, né? O potássio ele interfere no nitrato,
a nitrato redutase. Só que aqui o cobre, ele não metaboliza nitrogênio, independente se é nitrato ou amônia, não há problema. O cobre, sem cobre, o metabolismo vai ser interferido na ausência do cobre, né? Também o cobre é ativador ou componente de enzimas envolvidos em processos de oxirredução. Lógico, todas as reações químicas, eles são oxirredutoras, né? Então você está vendo redução e oxidação de componentes. Então o cobre, como ele está ligado a essas vias importantes biosintéticas, então ela está ligada a esses processos de oxidação e redução. Obviamente, se o cobre ele é importante no metabolismo secundário, e um dos componentes do metabolismo secundário, a parte da via estigmática, são os compostos fenólicos, a exemplo de tanino, flavonoide, antocianina e lignina. Então, se há prejuízo nessa via de formação de composto fenólico, porque partiu o cobre, então vai ter prejuízo na formação dos metabólitos secundários. Ou seja, que metabólitos secundários seria este? Por exemplo, a lignificação e acúmulo de fenóis. E, logicamente, se não lignifica, então os fenóis eles passam a estar livres, ou seja, eles não completarem o processo de formação da lignina, então vai ter problemas de lignificação, e o metabólito intermediário antes de formação da lignina, que são fenóis, eles vão passar a se acumular na planta. Então a planta passa a ter prejuízo na lignificação. E isso vai fazer com que as plantas fiquem deformadas, porque a lignificação ele vai favorecer que haja um maior crescimento secundário do vegetal, né? Consequentemente, folhas vão ficar aí verde escuras, né? Porque vai haver uma maior produção de substâncias, né? Como nós falamos aí, substâncias fenólicas, terpenos, né? Como é que chama? Flavonoides, taninos, que vão dar uma coloração mais escura, né? E vai haver deformação dessas folhas e, logicamente, essas substâncias, elas são agressivas, substâncias de defesa, muitas vezes não são substâncias benquistas para a planta, para a célula, então elas podem sofrer e morrer essas células. Então, manchas necróticas é comum a visualização na deficiência por cobre. Então, vejamos algumas ilustrações aí no nosso velho Google aqui para entender. Então, deficiências de cobre. Vamos ver como é que fica a planta com deficiência de cobre, né? Então, olha, plantas deformadas, né? A gente está vendo algumas plantas deformadas aqui. Vamos ver se nós encontramos aqui a deficiência por cobre. Olha o cobre aqui, ó, plantas, folhas deformadas, manchas necróticas, não está dando para visualizar, mas geralmente é fácil a gente visualizar. Olha, aqui nós observamos nessa ilustração, pelo menos a questão, as folhas deformadas, né? Então isso é importante, a visualização das folhas deformadas, né? Os elementos importantes na ausência do cobre. Aqui, ó, cobre, novamente, o que nós verificamos? Folhas deformadas, aqui não está apresentando ainda manchas necróticas, mas é evidente na deficiência do cobre essas folhas deformadas, enroladas, né? Não somente deformadas, só para a gente poder lembrar aqui, ó, não somente deformadas, mas enroladas, né? Enroladas. Então, como a gente observa aqui naquela ilustração, as folhas estão enroladas e são uma característica importante de deficiência de cobre. Ok? Vamos para o próximo nutriente. Então, o próximo nutriente na nossa aula de hoje é o níquel. Então, qual a função do níquel? Claro, depois eu vou guardar aqui a explicação com relação ao metabolismo secundário, que a gente vai voltar em relação a esses metabolismos depois, ok? Então, vamos para o níquel. O que é o níquel? O níquel catalisa a decomposição da ureia no tecido vegetal. Vamos entender. O que acontece, então, com o níquel? Então, quando a planta absorve o nitrogênio, dentro da célula, o nitrogênio vai ser utilizado. Como os animais também absorvem nitrogênio e utilizam o nitrogênio no seu metabolismo. Os animais, em geral, esse metabolismo produz resíduos nitrogenados, né? Os animais, nós temos esses resíduos, são na forma de amônia, aqueles que vivem em ambientes aquáticos, ou ureia, aqueles que vivem em ambiente terrestre. As plantas. As plantas também produzem resíduos nitrogenados? Sim. Esses resíduos, muitas vezes, é a ureia. A ureia é produzida internamente como um resíduo do metabólico nitrogenado, e ele deve ser excretado, deve ser liberado, porque ele, na célula ele pode ser tóxica, né? Dentro da célula ele pode ser tóxica, né? Em grande quantidade. O que acontece quando em grande quantidade? Ele pode queimar as células, ele pode necrosar as células. Então o que acontece? Ela vai ser excretada. Então na parte terminal das folhas ocorre a excreção celular, a excreção da planta. Então as folhas vão excretar essa ureia na região
no ápice das folhas, né? Então o níquel ele vai favorecer que essa ureia não se acumule, então vai decompor essa ureia no tecido vegetal. Agora, sem níquel, a ureia não vai ser decomposta. Então, o que significa vai ser acumulada na célula. Se não vai ser acumulada, a célula vai ter que mandar essa ureia embora, porque essa ureia é tóxica, né? Em grande quantidade na planta, ela vai ser tóxica. Então, ao tentar mandar isso embora no processo de excreção, vai necrosar os ápices foliares, que é onde está ocorrendo a excreção dessa ureia. Então, a deficiência vai gerar manchas necróticas nas folhas, na ponta das folhas, né? Em vez de murchas, corrijam aí, manchas necróticas na ponta das folhas. Então, vejamos aí como um exemplo aí de deficiência de níquel. Vamos olhar lá, planta com deficiência de níquel. Então, deficiência de níquel, olha a ponta das folhas, ó. A ponta das folhas amarelinha, necrosando aqui a ponta da folha. Por quê? Porque provavelmente a planta está com deficiência de níquel, produção de ureia dentro da planta, ela vai tentar excretar essa ureia no ápice, na ponta das folhas, e aí o que acontece? Acúmulo de ureia queima a parte apical da folha, ocasionando então essa mancha necrótica no ápice da folha. Então, toda vez que você visualizar uma folha com esse ápicezinho necrosado, pode ter certeza, é problema de níquel, né? Problema de níquel. Claro que aqui tem várias ilustrações, a gente não pode, estão todas misturadas aqui com todos os nutrientes, mas o importante é visualizar aquela lá, foi bem interessante, essa folhinha com ápice amarelado necrosado. Vamos ver se está necrosado, vamos tentar ampliar aqui para visualizar. Olha, ele está um ápice começando o processo de necrose aqui, está amarelado, começando o processo de necrose, provavelmente uma deficiência aqui de níquel, né? Para a gente poder entender um pouco como é que funciona. Algumas plantas, essa necrose, esse amarelamento já vai ser necrose, então a necrose é uma boa parte da folha, fica geralmente folhas dessa quantidade totalmente necrosadas por falta de níquel, né? Porque aí o acúmulo de ureia é intenso, dependendo da quantidade de nitrogênio que está no meio, né? Se você tem um ambiente rico em nitrogênio, você vai ter maior produção de resíduo nitrogenado e, consequentemente, se não tem níquel, vai ter maior acúmulo de ureia no ápice, maior quantidade, maior taxa necrótica vai ser verificada nessa condição, certo? Então, só para a gente poder entender um pouco. Então, vamos embora para o próximo nutriente. Desculpa. Apertei alguma coisa aqui que não devia, vamos lá. O próximo nutriente é o zinco. Então, vejamos o zinco. Atua na formação da clorofila. Então, já entendemos. Se atua na formação da clorofila, vai haver clorose. Não tem dúvida, né? Não tem clorofila, vai converter em xantofila, então, consequentemente, vai haver necrose. Eu não expliquei um pouco porque a ausência de clorofila gera formação de xantofila. A gente entender o seguinte, não é que vai formar xantofila, é o seguinte, quando não tem nutriente, a gente sabe que muitos desses nutrientes não são absorvidos, são micronutrientes que são utilizados pouquíssimo pela planta. Então a planta absorve uma determinada época da vida, uma quantidade X, e ela vai reutilizando esses nutrientes na planta. Claro, quando ela vai formando novas células, vai necessitando desses nutrientes, vai deslocando do solo. Mas quando não tem, ele vai relocar de plantas, partes velhas, geralmente de moléculas já formadas, para deslocar esse nutriente. Então o que acontece? Onde é que vai ter zinco? Se o zinco está, ou se aquela substância vai estar formando determinadas moléculas ali, por exemplo, magnésio, forma uma clorofila ali, então se está faltando magnésio nas células que estão jovens, o que é que ela vai retirar esse magnésio da clorofila da célula já velha, cujo metabolismo é mais lento. Então retira esse magnésio, transforma então a clorofila sem magnésio, passa a se converter em xantofila. A xantofila não tem magnésio na composição. Então ele tira esse magnésio e desloca esse magnésio para as células jovens para produzir novas moléculas de clorofila. Então vai haver diminuição da clorofila e, portanto, um aumento da produção de xantofila e, portanto, um amarelamento nas folhas mais velhas, né? Então o que acontece então é quando temos problema na formação de clorofila, vai haver deslocamento de um local para outro, então isso é o que acontece com o amarelamento. No caso do zinco, né? Então, obviamente, vai haver também prejuízos na formação de clorofila e, consequentemente, vai haver deslocamento do zinco para as células mais jovens, fazendo com que as células mais velhas tenham prejuízo de zinco, portanto, não há formação de clorofila, né? Então, com isso, você tem uma formação de xantofila, que também não deixa de ser um pigmento acessório que pode auxiliar no processo fotossintético, mas vai haver prejuízo na fotossíntese, porque é a clorofila que vai desencadear o processo de fotossíntese, né? Então,
O zinco atua na formação de clorofila, na ativação de enzimas, como a maioria dos micronutrientes, todos eles têm ativação enzimática, têm função regulatória, então isso é recorrente na maioria dos micronutrientes. Atua na degradação de proteínas e na biossíntese reguladores de crescimento. A gente viu que tá ligado aos reguladores de crescimento é o cálcio, né? Formador de parede celular. E o zinco vai atuar exatamente na função da auxina dentro dessa formação, desse processo de crescimento e extensão. Então o zinco é importante nesse caso aí. Então, logicamente, se não tem como haver formação dessas, no regula o crescimento, né? Então o que acontece? Vai haver redução de tamanho. Então, sem zinco, a planta ficar com um tamanho menor, e fazendo com que a distância internó ela diminua. Por exemplo, vamos aqui tentar ilustrar, eu sei que vai ser feioso, mas vamos tentar aqui fazer do meu jeito, aqui, tentar fazer de uma maneira tal que fique bonitinho, né? Então, como é que nós fazemos? Então, aqui nós temos a planta. Aqui está naturalmente, aqui é o caule, você vai ter uma folha, né? Outra folha, e assim vai. Ou seja, cada nó, ou seja, cada região dessa tem uma distância X. Isso é natural. Com o zinco, como vai haver redução de crescimento, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma folha. Claro, primeiro as folhas vão ficar menores. Só que as distâncias internas, observa agora, eles vão ficar menores. Ou seja, vai haver um menor distanciamento internó. Naturalmente, olha lá, estou tentando desenhar folhas menores. Elas vão ter esse distanciamento e na falta do zinco, eles vão ficar cada vez mais próximos. A distância internó vai ser reduzida na deficiência do zinco. Vou apagar aqui meu desenho feioso, mas enfim. E, logicamente, olha, redução do tamanho da folha e do comprimento do entrenó, como nós falamos aqui. Margens de folhas são frequentemente distorcidas. Nas folhas as margens vão ficar distorcidas. E vai haver, logicamente, clorose do tipo internerval em folhas velhas. Anote aí, então, clorose internerval zinco, clorose internerval em folhas velhas. Eu estou anotando aqui só para não poder esquecer. Então, clorose internerval em folhas velhas. Por quê? Porque o zinco é um metal pesado e, portanto, o efeito vai se dar, logicamente, nas células que estão entre as nervuras. As que nervuras vão ser abastecidas por zinco, portanto, não vai ter problemas de clorose. Vamos ver alguma ilustração aqui para entender. Deficiência por zinco. Vamos lá. Deficiência de zinco. Então, vejamos lá. Deficiência de zinco aqui, já que está no caso bem extremo. Folhas totalmente deformadas, né? Clorose internerval já está bem, nem podemos nem considerar, porque já está praticamente necrosada, né? Olha aqui uma deficiência por zinco, aqui está mostrando, vamos ver se a gente consegue, desculpa, aqui é um problema aqui técnico. Pronto. Olha o zinco, que deficiência por zinco. Ele está apenas questionando se é deficiência por zinco. Então, vamos entrar então, se ele não tem certeza, vamos avançar, olhar um outro local que tem deficiência. Olha aqui, deficiência por zinco. Olha, calma. Ó, deficiência, síndrome de deficiência aqui já está avançada, clorose, olha como é que está. A nervura está bem verdinha, entre a nervura totalmente amarela, né? Então isso aqui, observa aqui novamente a mesma situação, clorose internerval. Olha a nervura verde e entre as nervuras está amarela, então clorose internerval bem evidente aqui. Então isso é o que acontece com deficiência por zinco, clorose internerval. Opa, desculpe, aqui apareceu uma coisa aqui doida, vamos avançar. Pronto. Então clorose internerval. Ok? Folhas velhas. Então, nas folhas jovens não vão ter efeito de deficiência por zinco. Mas para o ferro é um outro componente importante, né? O ferro é requerido para a síntese da clorofila, também como o zinco. Então, olha a importância do ferro. No entanto, o ferro é componente do citocromo, que é relacionado, está ligado à cadeia transportadora de elétrons, né? Lá no processo respiratório. E também o zinco está ligado à nitrogenase, que é uma enzima ligada à quebra do nitrogênio, né? Do nitrato, do amônio, etc e tal. Então, o ferro tem ligação com a clorofila, então vai haver clorose, obviamente, mas principalmente em células, em processos respiratórios, que está ligado no citocromo, que são
proteínas que estão ligadas a transporte de elétrons, especialmente na cadeia transportadora de elétrons. Então o ferro tem esse efeito. Além do mais, o ferro atua na eficiência da nitrogenase, que vai garantir a quebra do nitrogênio. Então o que significa? O ferro é fundamental para processos tanto de formação de clorofila, de uso do nitrogênio e de captação de energia, né? Logicamente envolvendo reações de oxidação, porque a cadeia, todos os componentes que estão ligados à formação, à atuação regulatória, está ligado com reações de oxirredução, né? Só que o ferro tem um problema, né? Já vimos, no solo ele está sempre disponibilizado na forma catiônica, ferro 2+. Então, o que significa que em solos alcalinos os cátions eles são deficientes. Então, existe deficiência frequente de ferro em solos alcalinos, principalmente por fato do ferro, além de ser um cátion, ele tem uma baixa solubilidade em solos alcalinos, né? E logicamente nessas condições é difícil, a quantidade de ferro é insuficiente para cobrir as necessidades da planta. Então é muito comum em solos alcalinos ou até nos nossos vasos, nossas plantas, que a gente só agua muitas vezes com água da Cagepa, água das companhias de água, né? E as águas da companhia de água em geral tem pH em torno de 7, mas ligeiramente alcalinas, né? Então elas tendem a ter problemas, né, na solubilização e disponibilidade de ferro para a planta. Então, vai haver fatalmente, frequentemente, síndromes de deficiência de ferro nas plantas da nossa casa. Então, o que acontece com as plantas da nossa casa, né? As plantas que apresentam deficiência por ferro? Novamente, como o ferro é um metal, olha a clorose internerval, e atua na síntese de clorofila, vai haver clorose. E internerval porque é um metal, né? Uma substância de maior peso molecular. Agora, nas folhas jovens, porque o ferro está diretamente ligado a um processo também respiratório na produção do transporte de elétrons na cadeia transportadora de elétrons, e, portanto, vai ter um efeito direto nas folhas jovens, né? Então, observe, zinco, nós temos clorose internerval em folhas velhas e ferro já ao contrário, clorose internerval em folhas jovens. Outra questão importante, os caules também ficam curtos e finos exatamente porque não vai haver produção de energia. Porque na cadeia transportadora de elétrons, processo respiratório, é o local onde haverá maior produção de energia. Nós temos produção de energia na glicólise, nós temos produção de energia no piruvato, mas nós temos produção de energia em grande quantidade, principalmente na cadeia transportadora de elétrons, né? Na verdade, piruvato não, a glicose, através da glicólise e na cadeia transportadora de elétrons. Então, se está problemática a cadeia transportadora de elétrons, nós vamos ter baixa produção de energia, então os caules vão ficar mais finos, vão crescer, vão faltar energia para crescimento, vão ficar curtos e finos. Vamos ver aqui a ilustração, a gente tem, mas já sabemos que essa clorose internerval pode ser proveniente de zinco ou de ferro, depende se a folha é jovem ou velha. Aqui não dá para entender se ela está numa posição mais jovem ou mais velha, então vamos tentar entender, vamos tentar colocar aqui, ver se conseguimos alguma coisa de ferro para a gente visualizar melhor. Olha lá, a clorose internerval, olha que clorose internerval perfeita aqui, ó. Nós temos aqui bem verdinha a nervura e amarelada entre elas, então deficiência de ferro, clorose internerval. Olha aqui as cloroses internervais, né? Cloroses internervais sendo evidenciadas aí nas ilustrações. Olha essa aqui, clorose internerval, mostrando exatamente as nervuras esverdeadas, né? E as regiões internervais amareladas, então clorose internerval. Lembrando, olha aqui essa folha, aqui no ápice da folha, ó, ficou mais claro. A folha mais velha, observa aqui, são folhas mais velhas, não está apresentando clorose, mas as folhas novas, olha como é que está, clorose internerval. Então elas já nascem com clorose internerval e as folhas mais velhas elas não estão apresentando a clorose internerval. Isso é uma característica importante exatamente da síndrome de deficiência por ferro. Então é claro, olhamos a planta, pegamos o ramo, identificamos as folhas mais jovens e as folhas mais velhas. Identificamos clorose internerval, folhas jovens, ferro, folhas velhas, zinco, né? Então são os principais elementos. Vamos dar continuidade. Próximo micronutriente, nós temos agora do manganês. Veja aí o manganês agora. Outro metal requerido para a integridade da membrana do cloroplasto. Então, consequentemente, é importantíssimo o manganês. E para a liberação do oxigênio na fotossíntese, ou seja, ocorre a fotólise da água, ocorre a produção dos íons H+, e oxigênio, mas o oxigênio ele é liberado através de sinalizadores
e direcionados por meio dos sinalizadores de manganês, né? Atuam na síntese de ácidos nucleicos e na transferência de fósforo. Lembrando lá nas fósforos, qual a função do fósforo lá na planta? A fósforo vai produzir energia, a planta vai produzir uma grande quantidade de clorofila, essa clorofila em excesso vai capturar muita luz, a planta para se proteger produz substâncias antocianina e aí fica roxa. Mas isso é no fósforo. Mas no caso daqui do manganês, não vai haver produção de clorofila, né? Então vai logo haver a produção de xantofila, vai haver uma clorose também. Ou seja, em vez de produzir a antocianina, vai produzir diretamente, já não vai haver produção de clorofila e vai haver a formação direta de clorose. Então, outro metal com produção de clorose, né? Que vai promover clorose internerval também. Por quê? Porque neste caso também é um metal de difícil deslocamento. A diferença é que, como ele não está ligado especificamente a processos fotossintéticos, mas a processos gerais da planta, vão se verificar efeitos de clorose tanto em folhas velhas como em folhas jovens. E eles vão ser seguidos, logicamente, de manchas necróticas, porque está ligado à integridade de membrana. Então, a membrana, com problemas de membrana, pode haver mortandade da célula. Então, nós temos direto esse efeito promovido pelo manganês. Então, observa agora a confusão na nossa cabeça. Zinco, clorose internerval, folha velha. Ferro, clorose internerval, folha jovem. E manganês, clorose internerval em ambas as folhas, jovem e velha. Então, não é ao pegar um ramo de planta, tentar entender essas três coisas, né? Em que folhas estão presentes essa clorose para a gente poder diagnosticar. Vamos colocar aqui, então, deficiência de manganês, para a gente poder trazer essa, olha aqui, essa aqui é uma clorose internerval já avançada, né? Clorose internerval. Aí fica difícil a gente pôr. Aqui tá. Sabe que as fotos se misturam, se repetem, né? Apesar das pessoas, eu acho que tiram uma fotografia, coloca clorose internerval e lança lá e bota para tudo, né? O Google não vai querer reconhecer, saber, bota tudo ligando a tudo e a todos. Então, se lembrando a diferença então do manganês, ó, clorose internerval, os estágios de desenvolvimento, clorose internerval mais em estágio inicial, estágio mais avançado, estágio bem mais avançado, clorose internerval. Então, clorose internerval vai se dar na planta inteira, então, caso de manganês. Olha aqui a planta, toda ela clorótica, né? Você vê, mesmo as plantas mais partes mais jovens já está com início de clorose internerval. Então, a planta inteira apresenta clorose internerval, um típico caso de manganês, deficiência por manganês, né? Ok? Vamos avançar para a próxima. Está acabando, já estamos faltando só 2 micronutrientes para encerrar a aula de hoje, né? Então, o boro. O boro é importante, é um dos mais complicados, apesar de ser os últimos são mais capciosos, né? Então, o boro, ele primeiro influencia a utilização do cálcio. Nós já vimos no começo da aula passada, no vídeo aula passada, o cálcio está diretamente ligado à formação de parede celular, né? Então, importantíssimo na formação de células extremamente resistentes para a planta, né? A lignina, a lignificação. Ligado ao transporte e metabolismo dos carboidratos e fenóis, ou seja, está ligado naquela via do Shikamato lá, ou seja, junta o útil ao agradável, ou seja, ligado ao cálcio, o cálcio forma parede, ligado à formação de parede. A lignina, lembrando lá no nosso processo aqui, vamos relembrar aqui, a lignina é um composto fenólico, né, produzido na via Shikamato, ou seja, então essa via vai estar comprometida, ou seja, vai ter prejuízo na formação dessa substância. Por quê? Porque aqui nós entendemos que ele está ligado ao metabolismo desses fenóis, ou seja, vai estar diretamente ligado na formação da lignina, por exemplo, as substâncias compostos fenólicos da via Shikamato, né? E atua em reguladores de crescimento. Ora, a gente já viu que o cálcio está ligado também a elementos de crescimento, né? A gente viu que está ao crescimento em extensão, né, das células, o cálcio atua diretamente. Então, com isso, a função do boro é muito semelhante à função do cálcio. A diferença é que o cálcio é uma função estrutural. Ele está ligado à participação da formação daquelas paredes celulares, né? Enquanto que o boro está regulando esse processo, uma função regulatória desse processo. Atua na regulação do crescimento, principalmente do tubo polínico. Ele não faz parte do polínico, ele atua no processo de formação de regulação do tubo polínico, por exemplo, né? Então, o boro ele é fundamental nesse caso. A deficiência, portanto, vai gerar problemas de alongamento.
Por quê? Porque está ligado ao efeito do cálcio e produção de metabolismo de fenóis que, consequentemente, ligado à via Shikimata, está relacionado à formação da lignina e, portanto, vai ter dificuldade no alongamento e no crescimento, né? Porque está ligado a ativadores de crescimento. E se o cálcio está relacionado a crescimento e extensão, portanto, vai ter problemas de alongamento de raízes, né? Principalmente raízes. Lembrando na questão das raízes, por quê? Porque quando o cálcio ele tem 3 formas de obtenção, né? Ele pode ser absorvido por diferença de concentração, auxiliado pela água, né? Como é que eu posso dizer? Fluxo de massa, né? Ou por interceptação radicular, né? E observa, para ter interceptação radicular, a raiz tem que crescer, né? Então, a deficiência de boro ele vai dificultar o alongamento de raiz, então vai haver também prejuízo na interceptação radicular do cálcio, por exemplo, né? Então, isso é um problema que pode estar oriundo. E, claro, esse problema vai maximizar ainda mais o efeito do boro na síndrome expressa com relação ao cálcio, né? Com relação ao crescimento, né? Folhas jovens ficam verde claras. Lógico, aqui nós não estamos lidando com um processo ligado à fotossíntese e muito menos vai estar relacionado ao processo de clorose. Então, vai ficar um pouco mais clara a folha. Só que uma questão bastante evidente que também acontece com caule, né, com cálcio, é a morte dos brotos das gemas terminais. Então, qual o cálcio? Nós vamos dizer mortandade dos brotos. A diferença do cálcio é que o cálcio não promove essa coloração um pouco mais clara da folha, né? A gente viu que o broto, a morte dos caules, dos ápices por cálcio, vai ficar realmente, a folha fica verde normal, até um pouco mais verde, mais intenso. Mas no caso do boro, ele vai promover um verde mais claro e os brotos vão morrer nas gemas terminais. Vamos ver aqui se nós temos algumas ilustrações, né, no Google, né, sobre deficiência de boro. Acho que deve existir algum efeito de deficiência de boro. Boro nas plantas, ok. O boro, né, observe a morte dos ápices por deficiência de boro, né, então aqui não tem boro, o ápice morreu, que já é um tratamento sem boro, então o ápice morrendo, né. Não dá para perceber que está mais claro, isso aqui é um pé de couve, parece, né? Aquele couve folha, né, que a gente tem, então couve folha tem uma coloração um pouco mais escura e está uma coloração um pouco mais clara, realmente. Não é clorose, mas é um pouco mais clara. Ó, deficiência de boro, o ápice morrendo aqui está um pouco amarelo, porque não necessariamente essa amarela é clorosa, porque as folhas mais jovens, muitas vezes, elas nascem com coloração mais clara, né? Então, mais ou menos por aí. Claro que, vamos aqui verificar outras ilustrações, mas enfim, é isso, né? Então, bom, já deu para ilustrar, pelo menos aquelas duas primeiras que está claro, o restante, a gente, como não tem certeza, é melhor a gente não avançar aqui, né? Ok. Então vamos avançar para o próximo nutriente, né? O último nutriente desse caso, que é o molibdênio, né? Então, o molibdênio é o último micronutriente da aula que a gente vai abordar, né? Vegetal, que é essencial para a planta. O molibdênio é necessário a fixação do nitrogênio, olha lá, fixação do nitrogênio. Então, o molibdênio é importante a fixação do nitrogênio, porque ele atua na redução do nitrato. Então, observe, é importante principalmente em condição de pH alcalino, quando a planta utiliza principalmente o nitrato. pH ácido usa mais o amônio, então não é tão necessário o molibdênio nesse caso. Mas em relação ao nitrogênio, né? Mas, no entanto, atua no metabolismo do fósforo, ou seja, ele mesmo não sendo interferido pelo nitrogênio, caso no pH seja ácido, onde você tem abundância de amônio e, portanto, não tem efeito no nitrogênio, ele vai atuar no fósforo. Então, vai ter problemas na utilização do fósforo na planta. E também na absorção e translocação do ferro, ou seja, vai ter problema também no ferro. Veja, lembra lá, fósforo, nitrogênio, importante para a formação de clorofila, formação da maioria das subestruturas da célula. O fósforo, importante para a formação do ATP, principalmente, que é energia para a planta. E o ferro, importante exatamente nessa questão da formação de citocromo, que está ligado à cadeia transportadora de elétrons, vai formar ATP no processo respiratório. Ou seja, o molibdênio está ligado em todos os momentos, ou seja, está ligado em todo o metabolismo primário, na fotossíntese, pela produção da clorofila, pela produção do ATP, no processo fotossintético, e na queima do ATP, no uso desse ATP no processo respiratório, quando a gente está falando de ferro, né? Então, o molibdênio está nesses 3 momentos. Então, o que significa? Nós temos, obviamente, como há efeito na formação da clorofila, vamos ter um caso de clorose também,
como molibdênio também é um metal, clorose internerval também. Então, 4 nutrientes ligados à clorose internerval. Lembrando aqui, zinco em folhas velhas, ferro em folhas jovens, manganês em jovens e velhas, né? E molibdênio agora também clorose internerval. Só que a diferença é que na clorose internerval do molibdênio é progressiva, ou seja, ela começa nas folhas velhas e vai para as folhas jovens. Então, o que significa? No estágio inicial de deficiência de molibdênio, apenas as folhas velhas vão apresentar clorose internerval. À medida que a deficiência se prolonga, vai gradualmente apresentando clorose internerval nas folhas jovens. Então, começa nas velhas e depois, evoluindo o quadro de deficiência de molibdênio, ele vai para as folhas jovens. E, logicamente, gradualmente vai havendo necrose, porque está havendo problemas funcionais metabólicos na planta toda. E, logicamente, é outra função importante, né? Outra função importante do molibdênio é a redução da formação e viabilidade do grão de pólen, né? Então, vejamos, só para tentar rever aqui, só subir aqui para dar uma olhada bem clássica. Zinco, clorose internerval em folhas velhas. Tem que lembrar, né? Ferro, clorose internerval em folhas jovens. Olha a confusão. E manganês, clorose internerval em folhas jovens e velhas. Também seguido em manchas necróticas. E por fim, molibdênio, clorose internerval progressiva, começando em velhas e terminando em jovens. Claro que não, se a gente for colocar aqui molibdênio, né, é difícil a gente pegar uma ilustração, porque na verdade não vai ser difícil, porque vai ter clorose internerval, vai ter todas as mesmas ilustrações, para poder saber que é molibdênio, precisa de tempo, ou seja, precisamos ver uma folha hoje, 10 dias depois tem que ver a planta para verificar se isso acontece. No campo tem formas de a gente poder reconhecer isso. Por quê? Porque no campo a gente pode ver estágios das plantas. Por exemplo, nós temos uma plantação, em determinados locais as plantas já estão começando porque o solo ele não tem deficiência completa do nutriente. O solo é um mosaico, então ele vai apresentando diferenças nutricionais em diferentes partes do solo. Então o que é que você vai perceber? Vamos começar a avaliar o solo de diferentes maneiras. Uma planta em um determinado local vai começar a estar apresentando deficiência clorose internerval em folhas velhas, e em outros indivíduos daquela mesma espécie, em outros locais, já vão estar em estágios mais avançados e vai estar apresentando duas folhas. Então, a mesma planta, no mesmo solo, você vai tentando, na mesma área, em diferentes locais, você vai conseguindo verificar em estágios diferentes de desenvolvimento e você vai verificar se isso vai se dar com facilidade. Se for difícil, aí você vai ter que acompanhar, ou seja, começando com clorose em folhas velhas, seguidas de folhas jovens em estágios avançados. Então o problema principal é quando as folhas velhas estão cloróticas. Porque se a folha jovem está clorótica e não tiver clorose em folha velha, morreu, é zinco, acabou. Tem o que fazer, né? Agora, está em folha velha, nós temos vários casos, né? Só em folha velha pode ser ferro ou molibdênio. Se tiver folha velha e jovem, pode ser manganês, como também pode ser molibdênio se o estágio já estiver avançado. Então, tomar cuidado com o processo diagnóstico, né? Eu vou tentar, o vídeo vai se encerrar por aqui, mas vou tentar fazer um vídeo prático, né? Onde eu vou aqui no condomínio, onde eu moro, no meio da rua, tentar ver algumas plantas nos vasos, em algumas casas, fazer um vídeo tentando ilustrar ou mostrar algumas sintomas de deficiência nutricional e tentar fazer um vídeo para a gente diagnosticar como se fosse uma vídeo aula prática, né? No entanto, vocês de casa podem também verificar deficiências nutricionais das plantas da sua casa e postar no grupo também para a gente poder discutir essas ilustrações e tentar fazer um diagnóstico das plantas que estão deficientes. Então, essa aula prática que seria dessa disciplina seria uma visita nas plantas do campus, por exemplo, ou do nosso entorno, tentando diagnosticar as principais deficiências nutricionais. E uma coisa importante é verificar a diferença de plantas que estão em vasos, plantadas em vasos, e plantas plantadas no solo. Por quê? Porque no vaso, quando a gente geralmente coloca água, a água
ele lixivia então os nutrientes. Então, fatalmente, nos vasos vamos ter muito mais facilidade de apresentar deficiências nutricionais do que no solo, onde o compartimento é muito maior e ele compartilha com muito mais recursos para a planta. Então, a gente tem que tomar essa devida precaução. Então, é importante a gente, ao tirar a fotografia para postar no grupo, postar aqui nos comentários do vídeo, se for o caso, ou em outras redes sociais, a gente tentar tirar uma foto da planta do ramo inteiro, folha velha e folha jovem, não somente uma folha, porque a gente vai ter que saber qual a idade, se ela é folha jovem ou folha velha, e tentar tomar o cuidado de perceber se a planta não está com alguma praga, alguma doença. Por quê? Porque às vezes a clorose ela não está atrelada à síndrome de deficiência, mas é uma praga. Ou também entender que a planta como um todo ela está no processo de senescência natural. Ou seja, geralmente os ipês, por exemplo, antes de florescer, eles perdem as folhas, eles amarelam e perdem as folhas. Isso é um processo natural. Então, às vezes, a gente verificar um processo de amarelamento, às vezes é um processo natural, como pode ser um processo de uma doença que a planta está passando. Então, não necessariamente é uma síndrome de deficiência. Então, tomar cuidado quando for fazer esse tipo de coisa, de fazer essa avaliação completa da planta. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau!